Vamos orar, então. Podemos ir, Vinícius. É que eu acho que deu um lapso na minha internet aqui. Pastor Alex, pode orar para nós, começarmos? Acho que ele não ouviu. Vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós e a comunhão, estarmos juntos em torno da tua palavra, Pai, é uma das coisas, ó Pai, essenciais para que possamos de fato, ó Pai, estarmos aproveitando esse dia, Senhor, como um dia separado a Ti. E que o Senhor esteja nos abençoando neste momento, ó Pai, que os nossos corações estejam de fato, Senhor, aplicados, ó Pai, a este momento, para que possamos tirar o melhor proveito dele, ó Pai, e sermos edificados, ó Pai. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Os irmãos estão vendo? Sim. Vamos lá. Então, estamos hoje seguindo aí nos nossos estudos. Hoje a gente vai tratar da última disciplina listada, né? Não é a última aula, né? Nós ainda teremos mais 2 aulas, uma com o Marcelo e uma comigo, mas hoje seria a última disciplina das quais o autor no seu livro, né? Trabalhamos com a absorção bíblica, com a oração, a adoração, o evangelismo, o serviço, a mordomia, o jejum, o silêncio, a solidão, né, a solitude. Falamos sobre as anotações. Semana passada o Marcelo falou sobre o aprendizado e hoje nós falaremos sobre a importância da perseverança nas disciplinas com o propósito de alcançar a piedade. Então, essa aula é a respeito de elementos no nosso viver que nós devemos levar em consideração para que nós consigamos perseverar, né? É um ajustamento das nossas motivações, bem como uma percepção correta de onde vem a nossa força, para que nós consigamos realmente, de fato, cumprir com essas disciplinas e estarmos, de fato, andando com o Senhor com o propósito de alcançar a verdade. Isso é muito importante, meus irmãos, nós falarmos a respeito dessa perspectiva da perseverança, porque nos dias de hoje, muitos falam sobre autoconhecimento e performance, em produtividade. Há mais do que nunca, muitos livros escritos, principalmente daquilo que nós chamamos hoje de uma filosofia coach, né, onde é focado que o homem, para ele desenvolver as suas habilidades e alcançar os seus objetivos, ele deve se engajar em disciplinas pessoais. Eles não chamam de espirituais, né? Se engajar em coisas que, de fato, ele precisa fazer e perseverar naquilo a fim de que ele obtenha o sucesso, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós sabemos o que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando a piedade, nós não estamos buscando sucesso. Acho que ninguém vai ter problemas aqui em relação à nossa motivação nas disciplinas espirituais. Mas, muitas vezes, nós podemos acabar sendo contaminados pelo mundo no sentido de usarmos essas técnicas, esses artifícios mundanos e focados em si mesmos e nas suas próprias capacidades e também na sua própria ganância para estar conseguindo, de fato, perseverar nelas, porque é muito difícil. Lembra que eu defini disciplina como a disciplina sendo um esforço consciente. Então, é algo que você não faz naturalmente. É algo que você precisa, todas as vezes, tomar uma decisão de negar a uma outra vontade, de negar fazer uma outra coisa, para poder estar fazendo aquilo que de fato agrada ao Senhor. Então, a gente precisa reconhecer o papel do Espírito Santo, da comunhão e também o papel da luta nessa caminhada, né?
A chuva está atrapalhando os irmãos de me ouvir? Os irmãos estão conseguindo me compreender? Ouvimos bem, Vinícius. Tá ouvindo bem? Beleza. Porque senão eu pego o microfone, mas está dando para ouvir legal. Para mim, de vez em quando, então, meus irmãos, cortando um pouco. Oi? Para mim, de vez em quando, está cortando um pouco, mas não sei se é só para mim. Tá. Eu vou pegar o microfone, peraí. Os irmãos me ouvem? Sim. Sim? Beleza. Então, vamos alto e claro. Toda pessoa piedosa é uma pessoa ocupada, né? Porque a preguiça é fruto da impiedade. Então, se você é uma pessoa que você quer agradar a Deus, você sempre vai se manter ocupado, né? Você sempre vai ter coisas para fazer. E sendo a disciplina espiritual um meio de alcançar a piedade, uma pessoa piedosa sempre vai ter dificuldade em encontrar tempo para realizar essas disciplinas, entendeu? Porque se você é uma pessoa piedosa, você vai gastar tempo, primeiramente, cuidando da sua família, né? Trabalhando, indo à igreja, estudando e tudo mais. Você, como uma pessoa piedosa, uma pessoa que de fato quer agradar ao Senhor, você não vai ficar de bobeira, né? Você não vai se dar ao luxo de ficar sem fazer nada. Mas essas muitas coisas que são boas, né? Esses muitos afazeres diários que nós temos, é o que, na verdade, são usados como uma desculpa, como uma justificativa para a não realização das disciplinas espirituais, né? Ah, eu não consigo ter um bom tempo de oração, não consigo ter um bom tempo de leitura bíblica, eu não consigo reservar um tempo para estar servindo alguém e tudo mais, porque eu trabalho muito. Aí vem todas essas 20 e poucas aulas de disciplina espiritual, como que eu e Marcelo temos ministrado, e parece que e pode às vezes soar como mais uma coisa muito difícil e muito trabalhosa que você vai ter que arrumar um jeito de encaixar no seu dia a dia. E não é sobre isso. E ela veio, e essa matéria de hoje, esse assunto de hoje, ele veio muito bem com a nossa pregação de hoje, que é a respeito do descanso, né? A respeito da importância de nós descansarmos em Cristo e isso refletir em nós separarmos um dia da nossa semana para estarmos focando nas coisas do Senhor, né? E a disciplina espiritual, ela funciona dessa mesma maneira. Não é sobre algo a mais que você precisa fazer, mas é sobre um momento onde você dá um descanso para a sua alma durante o seu dia. É um momento do seu dia que você se reserva, que você se abstém de coisas que de fato você poderia estar fazendo e que não são coisas ruins, para saciar o maior desejo do seu coração, que é estar na presença de Jesus, que é servir aos outros. Então, nessa introdução dessa aula, eu gostaria que os irmãos não vissem as disciplinas espirituais, principalmente a questão da leitura bíblica e da oração, como um peso, mas sim como um descanso à sua alma, onde você se desconecta de tudo. E eu sei que é difícil se desconectar de tudo, eu sei muito bem, porque eu vivo conectado, principalmente na internet, de você se desconectar de tudo para, de fato, você saciar o maior desejo, ou pelo menos aquilo que deveria ser o seu maior desejo, que é estar com Jesus e servir aos outros, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa introdução, eu quero que os irmãos ajustem a sua perspectiva a respeito da disciplina espiritual. Não é mais um peso, não é mais uma coisa que você precisa fazer que se você não fizer, você não vai ser salvo, ou algo assim. Não é uma dívida, você tem que colocar como algo muito importante, sim, mas é um momento de prazer no seu dia.
é um momento de descanso para sua alma. É como se fosse um sábado diário para sua alma, entendeu? Onde você vai estar, de fato, buscando a face de Jesus e buscar servir aos outros. Então, meus irmãos, nós precisamos ajustar essa perspectiva, porque se você já encara a disciplina espiritual da maneira errada, se você já encara ela como um fardo, se você já encara como algo muito difícil para você fazer e você já costuma ter dias difíceis, você não vai conseguir fazer. Talvez você consiga ter algum bom momento, mas você vai pegar e vai falhar. Então, a gente precisa enxergar da maneira correta. E, meus irmãos, entendendo a disciplina espiritual como isso, como um momento de descanso para a alma, nós precisamos reconhecer 3 elementos que eu já citei agora há pouco, que é o papel do Espírito Santo, o papel da comunhão e o papel da luta na caminhada cristã com as disciplinas espirituais. E a primeira coisa, meus irmãos, é o papel do Espírito Santo. Nós precisamos entender, nesses 2 primeiros pontos, o papel do Espírito e da comunhão, que ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Não é um autodesenvolvimento. Não é uma coisa focada que vem, que surge de dentro do seu ser, dentro das suas capacidades. Claro que existem pessoas que possuem uma personalidades que são mais fáceis de lidar com coisas repetitivas, mais dadas à rotina, mais dadas realmente a serem de fato disciplinados, né? Existem pessoas que são, por exemplo, mais disciplinadas em tudo, né? Pessoas perfeccionistas, por exemplo, têm mais facilidade de serem disciplinadas. Mas isso não significa que você que não tem uma personalidade autodisciplinada, que você não consiga. Porque o que determina se uma pessoa consegue praticar as disciplinas espirituais ou não, não é a sua personalidade. O que determina se você consegue praticar a disciplina espiritual ou não é a presença do Espírito Santo na sua vida. Esse, meu irmão, é o fator determinante. É isso que, de fato, vai conseguir dizer se você consegue ou não, se você tem capacidade ou não. O Espírito Santo habita em você. E se ele habita em você, isso significa que você está num processo de santificação, de amadurecimento espiritual, onde você está sendo levado a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Se você está sendo levado a ser conforme a imagem de Jesus Cristo, você vai buscar as disciplinas espirituais. Você precisa entender que é aí que habita o poder que você tanto precisa para perseverar nessas disciplinas. Então, lembramos desse versículo, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque qual desses frutos que nós temos aqui, quais desses elementos que vêm de dentro, que vem do Espírito Santo para a nossa vida, que tem a ver com as disciplinas espirituais, é o domínio próprio. É onde você consegue, de fato, não satisfazer a si mesmo, né, e buscar satisfazer a vontade do Senhor. É quando você realmente consegue se negar, se dominar de prazeres e de necessidades, muitas vezes legítimos, mas em troca de uma alegria muito maior, que é a alegria de obedecer a Deus, de estar com Deus, você consegue negar a si mesmo. Então, você pode até dizer que você tem dificuldade com as disciplinas espirituais. E eu confesso que eu tenho dificuldade com as disciplinas espirituais. Mas o Espírito ele não pode disciplinas espirituais, porque o poder não está em você, o poder no Espírito Santo que habita você. Se o Espírito Santo habita na sua vida, você tem, então, o poder que você precisa, aspecto espiritual das disciplinas espirituais e que necessitamos do poder do Espírito para perseverarmos nas disciplinas. Não é a força da nossa carne,
Em Gálatas mesmo, Paulo fala, vocês começaram a nova vida no Espírito e agora vão terminar ela com as obras da carne? Não tem a ver com auto-performance. Tem a ver com realmente o quanto você depende de Deus e o quanto você se coloca nas mãos deles. E eu vou ler uma citação aqui do livro. Ouçamos com atenção essa citação. Recentemente, eu reli sobre uma mulher que simplesmente decidiu um dia fazer tal compromisso com a oração, que minha consciência foi afligida. Mas eu me conhecia bem o suficiente para saber que outra coisa que não essa decisão estava sendo exigida. Eu comecei a orar. Eu expressei a Deus os meus desejos frustrados, o meu exausto senso de cautela quanto a tentar novamente, minha sensação de fracasso em relação a meus esforços para ser mais disciplinado e constante. Eu percebi algo surpreendente acontecer depois dessa tão me manter. Percebi meu foco mudar sutilmente de meus esforços para os de Deus, de rigor para a graça, de rigidez para relacionamento. Logo percebi que isso estava acontecendo regularmente. Eu estava orando mais. Eu tornei-me menos preocupado com a mecânica e os métodos, e em troca fiquei mais motivado. E Deus se importa tanto conosco, novamente, que mesmo nos ajuda a orar. Porque quando nós não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso, meus irmãos. Se você já se sentiu frustrado um dia, saiba que você não é o único. Se você já se propôs a entrar em compromissos de oração, de leitura da palavra e outras disciplinas, e você, no meio do caminho, você falhou, saiba que você não é o único. Mas sabe aquela vontade de recomeçar que sempre vem? Sabe aquele arrependimento que vem logo após a queda? E que por mais que a gente fique triste, por mais que a gente fique com desejo de desistir, parece que a gente não consegue desistir. É porque o Espírito Santo está em nós, nos motivando e nos guiando. O autor termina essa sessão sobre o Espírito Santo dizendo que, se deixado por sua conta, você abandonaria esses meios de graça mantenedora há muito tempo. Mas o Espírito Santo lhe concede graça, o fazendo perseverar. Nós precisamos reconhecer o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo, na nossa perseverança na caminhada com Jesus e principalmente também nas disciplinas espirituais. Nós não conseguiremos cumpri-las sem usarmos o poder que de fato é necessário, que é o poder do Espírito. Outro elemento importante, meus irmãos, é o papel da comunhão. Sigamos ainda naquela ideia de que sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Perceba que a comunhão que os apóstolos tinham com os seus destinatários, que João tinha com o seu destinatário, não era uma comunhão baseada em elementos sociais, né? Não eram os gostos por determinado tipo de esporte, não eram as posições políticas, não eram assuntos, outros assuntos desta vida que mantinham os apóstolos juntos ali com seus liderados destinatários, mas era a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A comunhão, meus irmãos, é de fato aquele ajuntamento que os santos fazem, onde eles partilham da vida de Cristo uns com os outros e encorajam-se mutuamente. A comunhão dos santos é um elemento essencial na caminhada cristã, bem como no desenvolver das disciplinas espirituais, pois nós fomos chamados a viver em comunidade e partilhar do Filho de Deus em nossos relacionamentos. É o encorajamento mútuo. Não que não possa haver socialização, ela é inevitável, né? Ela é inevitável. É impossível que nós, quando fiquemos juntos,
né? Seja no momento de visita, seja no momento antes do culto, após o culto, nas nossas reuniões de jovens, que a gente não converse sobre as coisas desta vida, né? Mas isso não é comunhão. Isso não é comunhão. A comunhão é estarmos juntos e partilharmos da vida de Cristo. Isso é a comunhão. É a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. É quando nós conseguimos, nos nossos relacionamentos, falarmos a respeito de Jesus e do que ele tem feito em nosso viver. E a partir disso, nós conseguimos nos ajudarmos mutuamente, aconselharmos mutuamente, e isso implica no encorajamento que nós precisamos quanto à perseverança nas disciplinas espirituais. Ninguém sobrevive sozinho. É como, irmãos, uma fogueira, né, que está ali pegando fogo em todas as brasas ali e tudo mais. Se você tira um pedacinho de brasa e coloca ela para fora da fogueira, por um tempo ela até fica incandescente, ela até tem um calor, ela pode até queimar, mas em alguns minutos ela começa a se escurecer e vai perdendo a caloria, né? E já não possui ali aquele fogo. É dessa mesma maneira, irmãos, que serve a comunhão. Nós precisamos estar juntos e estarmos nos aquecendo na caminhada com Cristo, estarmos nos encorajando. E a partir do momento que a gente sai, a gente perde essa comunhão, ou nós vivemos algum tipo de socialização que a gente pensa que é comunhão, a gente vai ficando desencorajado, a gente vai perdendo o calor. E as disciplinas espirituais começam a ser algo um pouco mais difícil na nossa vida e também, muitas das vezes, pode até impedir com que elas aconteçam. E Packer, ele define a comunhão de uma maneira muito interessante. Ele fala que é a busca de compartilhar com os outros o que Deus revelou sobre si mesmo, como um meio de encontrar força, revigoramento e instruções para a própria alma. É quando nós estamos juntos e nós falamos a respeito de Jesus e do que ele tem feito em nossas vidas. Isso é a comunhão, meus irmãos. E perceba também que todas as disciplinas espirituais, embora a gente tenha dado um enfoque nelas, no seu uso, na sua prática individual, pessoal, todas elas podem e devem ser feitas no contexto da comunidade. Absorção bíblica. Você faz sozinho? Sim, mas você também faz em comunidade. A oração. Você ora sozinho? Você deve orar sozinho? Sim, mas você também ora em comunidade. O serviço, também em comunidade. A adoração, também em comunidade. Tudo, meus irmãos. Aprendizagem, tudo. E também não seria diferente na perseverança. Todas as disciplinas espirituais, elas possuem aspectos de prática, tanto individual quanto coletivo, tanto em comunidade. E uma suplementa a outra. Nós precisamos ler a Bíblia mais juntos. Nós precisamos orar mais juntos. Nós precisamos servir mais juntos. Nós precisamos adorar mais juntos. Até mesmo a solitude. Nossa, mas parece antagônico. Não é. O que seria o retiro espiritual? Seria isso. Infelizmente, hoje, principalmente por conta do retiro ter uma pegada mais jovem, né? A gente até mudou o nome para acampamento, né? Mas os antigos praticavam o retiro da seguinte maneira: a comunidade toda. Eu graças a Deus, eu consegui ainda participar de alguns retiros em igreja, a igreja toda, onde de fato a comunidade toda saía no feriado, principalmente feriado de carnaval, e os irmãos focavam em ficar ali buscando ao Senhor em oração, na palavra de Deus. Entenda que se você não praticar as disciplinas espirituais, tanto individualmente quanto coletivamente, você vai acabar ficando defasado. Uma suplementa a outra, uma complementa a outra. Então é importantíssimo. E é importantíssimo essa comunhão ser praticada de fato como uma comunhão. Volto a falar, socialização e comunhão são coisas diferentes.
Nós precisamos aproveitar. Daqui. Nós precisamos aproveitar os nossos momentos, meus irmãos, para partilharmos da vida de Cristo e do que Ele tem feito em nossas vidas. Isso é imprescindível. Podemos falar sobre outros assuntos? Claro, claro que podemos. Mas o principal é Jesus Cristo. Outro aspecto importante, meus irmãos, é o papel da luta. Nós não podemos, meus irmãos, achar que as disciplinas espirituais, bem como a busca por alcançar a piedade, é algo de causa e efeito assim tão imediato, né? Como que se de fato eu conseguir orar e ler a Bíblia todo dia, os meus problemas acabaram. Não, não é assim. Na verdade, as disciplinas espirituais, elas são um elemento essencial dentro da vida cristã, que é uma batalha. A vida cristã é uma batalha. Então, nós precisamos compreender esse papel da luta, de que sempre vai ser, não sempre, mas na maioria das vezes pode ser difícil. Pode ser que você tenha momentos onde as coisas acontecem de uma maneira muito fluida. Às vezes esse momento pode ser de uma semana, às vezes pode ser de anos, mas vai acontecer um momento na sua vida onde talvez as circunstâncias sejam tão difíceis que você praticar as disciplinas espirituais vai ser ainda mais difícil. Mas se você for uma pessoa disciplinada espiritualmente, você vai conseguir passar por esse vale de uma maneira melhor. Existe uma frase, eu não me lembro de quem, que fala que assim, é importante nós sermos disciplinados, porque nem sempre nós estamos motivados. Então, a disciplina, você se acostumar em praticar essas coisas espirituais, elas são essenciais para que você consiga sempre estar praticando elas, independente das circunstâncias. Porque você sempre precisa estar lendo a Bíblia, absorvendo a Bíblia. Você sempre precisa estar orando, seja no dia bom, seja no dia mau. Colossenses 1:29 fala, para isso é que eu também me afadigo, eu quem, Paulo? Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, nós precisamos reconhecer esse papel da luta e do esforço na caminhada cristã. E o autor fala assim, eu estou incluindo essa parte sobre o papel da luta na esperança de que você seja encorajado a seguir a Cristo e a praticar as disciplinas espirituais quando for difícil fazê-lo. É difícil, meus irmãos? Não é fácil, não é nada fácil. Mas nós precisamos compreender dessa maneira. Inclusive, o autor, ele até aconselha que a gente fique longe de pessoas que pensem que a disciplina espiritual, ela nos afasta dos problemas, ou que ela faz com que você consiga ser, a gente até falou esse termo ontem nos jovens, no estoico, uma pessoa que nega os sentimentos e que nega as dificuldades, que nega as lutas e simplesmente faz aquilo, vira uma pessoa completamente insensível. Não, não é assim. Ele fala assim, ó, evite aquelas pessoas que ensinam que se você seguir certos passos ou tiver uma determinada experiência, você poderá ser liberto de toda a luta contra os pecados que impedem a sua santidade. Não, meus irmãos. Sempre você vai ter dificuldades na caminhada cristã. E sempre as disciplinas espirituais precisarão estar lá para que você se mantenha alimentado. Um exemplo disso é hoje a dificuldade do empreendedorismo, né? O empreendedorismo virou até mesmo que uma moda, né? Hoje as pessoas elas estão abrindo muitos negócios. Talvez não agora no momento da pandemia, mas tem sido algo comum. Virou até matéria, né, dentro dos cursos de administração. A matéria é empreendedorismo, onde você estuda até cientificamente o que é o empreendedorismo, né? E muitas pessoas são muito desavisadas e elas não fazem todos aqueles passos que a matéria de empreendedorismo ensina, porque elas acham que só a boa vontade delas, só a motivação, só a boa intenção delas de abrir e ter um negócio será suficiente. E não é. Porque tem gente que cumpre todos os passos do empreendedorismo, né? Faz o plano de negócios, faz o plano de marketing, faz todo o planejamento e ainda assim a empresa da pessoa dá errado.
E ainda assim a empresa da pessoa fecha, mesmo ela tendo cumprido todos os passos. Então a mesma coisa na caminhada cristã. É muito difícil. A vida cristã é muito difícil. Mas as pessoas pensam que só elas desejarem a Deus e só desejarem não pecar, e sem cumprir os passos que são as disciplinas espirituais, elas acham que elas vão conseguir. Se você, sendo disciplinado, você cumprindo as disciplinas espirituais, a vida cristã já é difícil não pecar. Imagina se você vive só das suas motivações e das suas euforias. Nós precisamos reconhecer o papel da luta e, de fato, guerrearmos e nos engajarmos nas disciplinas espirituais. E eu concluo essa aula da seguinte forma, com essas duas perguntas. Você pretende ser piedoso? Então, pratique as disciplinas espirituais à luz da eternidade. Entenda que toda vez que você está praticando as disciplinas espirituais, você está buscando a face do Senhor, que você está servindo os seus irmãos, você está semeando para a eternidade. Não é uma busca de causa e efeito imediato para essa terra. Claro que se você for uma pessoa espiritualmente disciplinada, você poderá colher bons frutos aqui sim. Mas pode ser que não. E se você não colher, você vai parar? Mas se você compreende que você está semeando para a eternidade, que você está buscando aquilo que um dia será e será para sempre, você sempre estará motivado. A esperança na graça futura, como diz John Piper. Então, entenda toda vez isso, que quando você abre mão dos seus afazeres para abrir as Escrituras, para orar, para estar com o Senhor, você está desde já, desfrutando da eternidade. É como se a eternidade estivesse tocando a sua vida naquele momento do seu dia corrido. Você quer ser piedoso? Se você quer ser piedoso, meu irmão, você precisa entender que não há outra maneira senão por meio das disciplinas espirituais. Ficar com a vida cristã só no mundo das ideias, ficar só nas intenções do coração, só achando assim, Deus, ficar só na música, né? Não será o bastante, meu irmão. Você precisa se engajar. Assim como o único caminho para Deus é por meio de Cristo, o único caminho para a piedade é por meio da prática centrada em Cristo das disciplinas espirituais. Entenda que nós não temos outra escolha. Nós precisamos entender o papel do Espírito Santo na nossa vida, o papel da comunhão e o papel da luta, para que a gente possa, de fato, ser pessoas disciplinadas com o propósito de alcançarmos a piedade. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado, Vinícius. Tem ainda 1 minuto e 16. Virou uma pregação, né? Mais ou menos. Espero que os irmãos tenham sido abençoados, viu? E eu encerro por aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não, estava ótimo. Agora é só a gente praticar, né? Principalmente o não ser na nossa força, mas sim no espírito. Isso aí, pelo menos para mim, é muito complicado. Com certeza. Tá bem que é só para vocês. Ai, que consolo. Tem mais. Amém. Gente, Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Aproveita que dá tempo de orar. Dá tempo de orar? Dá. Ora aí então, Marcelo. Ok. Senhor Deus, nós te agradecemos porque perseverança é algo que vem de ti mesmo e que nós temos ao Senhor, Pai. Te agradecemos porque é na força do teu Santo Espírito que podemos fazer isso. Abençoa-nos e usa-nos para o louvor da tua glória, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o medo de cair, né? Só levantar. Tem 2 minutos.